Oi, Clarissa, tudo bom? Oi, Maíra, tô bem, e você? Tô ótima. Conta para os nossos ouvintes, para os nossos ouvintes todos maravilhosos. Quem é que tá aqui hoje com a gente? Então, Maíra, hoje a gente tem a honra de receber aqui na nossa tenda a Sheili, que é educadora há mais de 20 anos, né? Ela vem da área da comunicação e treina pessoas que precisam falar em público, frente às câmeras, e ela também usa essa habilidade de comunicação que ela tem para desenvolver um trabalho incrível e intenso, né? Super engajada, super ativa, a Sheili, um trabalho de erradicação da violência sexual e online. Então, hoje a gente convidou ela aqui para falar sobre temas muito importantes que vão ajudar muito vocês que são pais, mães de crianças e adolescentes. Seja muito bem-vinda à nossa tenda, Sheili. Conta pra gente aí um pouquinho melhor da sua história, como que você chegou nesse foco profissional da erradicação da violência sexual e online. Seja bem-vinda e conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Obrigada. Adoro entrar numa tenda, gente. Eu comecei a falar disso especificamente há mais de 10 anos, quando eu tinha, hoje eu tenho 42 anos, e quando eu tinha 25 eu tive a oportunidade de fazer uma terapia, porque eu não tinha dinheiro antes, né? Para verificar o que tinha acontecido comigo, porque eu sempre tive a sensação de ter sofrido uma violência sexual na infância, mas eu não tinha a memória, né? Então eu fui esse caso clássico de que você sofre a violência e o seu cérebro, não dando conta disso, ele bloqueia aquela memória até o momento em que você consiga lidar com isso, ou talvez você não desbloqueie essa memória nunca, né? Fica tipo uma assombração, sabe? Você vai fazer sexo com alguém aí na vida adulta e você sente uma coisa estranha, você tem. E eu pude fazer isso e descobri o que tinha acontecido comigo. Então, eu me tornei uma ativista pela erradicação da violência sexual e falo disso há muito tempo e falo disso nas redes, porque eu fico indignada. Então, eu comecei a fazer vídeo porque eu fico indignada. E com a ascensão do mundo virtual nas nossas vidas, né, do online, essas violências ficaram muito mais frequentes. Elas ganharam uma escala impressionante, assim, é algo estarrecedor. Já é algo estarrecedor no presencial que a gente fala, né? No nosso cotidiano já é estarrecedor uma mulher estuprada a cada 6 minutos no nosso país. E geralmente antes dos 13 anos. Então não é que a gente estupra mulheres no Brasil sem parar, a gente estupra criança. Então a gente precisa ter esses dados na nossa cabeça. Então já é grande e violento, mas com as redes sociais, então não teve como eu dissociar uma coisa da outra. Comecei a falar dessas violências nas redes sociais e aí das outras violências que acabam acontecendo nas redes. Então eu não falo só de criança e adolescente, né? O meu foco é a erradicação da violência como um todo. Acontece que com eles a violência é mais forte, mais intensa, mais traumática, mais frequente. Uma desgraceira, gente. É isso. Mas eu Nossa, continuo, né, trabalhando como professora de comunicação oratória. Até você falou, né? Eu fiz o livro agora sobre contos proibidos da internet, que fala dos riscos online. Então, o livro são 6 contos sobre isso. Mas eu tenho meu livro de oratória de como falar em público em frente às câmeras, que é o meu trabalho cotidiano. Então, o trabalho que eu faço nas redes, ele é voluntário. Porque eu acredito nisso. Eu não, até porque nem dá para monetizar um conteúdo desse, né? Você falar dessas coisas. Não existe dinheiro na mesa para bancar profissionais que falam do que eu falo na internet, entende? Claro, tem o público, mas tá tudo bem. Mas é importante que as pessoas saibam, porque às vezes as pessoas veem um vídeo meu e falam, ela tá fazendo isso por engajamento. Eu quero engajamento, sim. Eu quero que as pessoas escutem sobre esse assunto, porque eu percebo que essa é a minha contribuição, né? Quando as pessoas falam de violência contra crianças, contra mulheres, contra homens, contra meninos, geralmente é uma imagem PB, uma criança encolhida num quarto. É uma imagem paisagem, ninguém nem vê mais. Então eu tento trazer essa animação. Não quer dizer falta de compromisso ou de seriedade, mas é um outro tom que as pessoas suportem ouvir falar disso. perfeito. Bom, super bem-vinda, maravilhoso ter você aqui. Fiquei muito feliz que você aceitou o convite, te acompanho faz um tempo já. Foi até interessante porque a gente já tinha vontade de falar com você, já você estava lá na nossa listinha de pessoas que a gente tem que chamar para tenda. E coincidiu que quando a gente finalmente concretizou isso, a série Adolescência apareceu e ela está mexendo, acho que com todo mundo que assistiu e tentou assistir. Tem gente que não conseguiu bancar de assistir inteira, mas a gente percebeu que ela está mobilizando muito
pais principalmente, né? E que geralmente nossos ouvintes são, a grande maioria são mães, pais e mães, quem tem filhos, né? Quem tá vivendo um convívio já com o adolescente, ou quem tem a criança, né? Porque sabe que daqui a pouco vai chegar nesse lugar. E muitos pais estão engatilhados com essa série. E a gente já falou, Clarissa, a gente vai ter que mudar um pouco o roteiro, assim, vai ter que incluir a série, porque não dá para ignorar, né, o frisson que ela está causando e as reflexões que ela está trazendo. E esse sentimento que está gerando para muitas pessoas, né? Esse medo de que fazer agora que eu descobri que existe essa situação que pode acontecer, como que eu faço para o meu filho não se tornar um Jamie da vida, ou como que eu faço para o meu filho não ser vítima de alguém assim. Inclusive, muitos pais acabaram entrando num movimento de querer controlar cada vez mais, né, colocar mais limite, arrancar o celular. Mas assim, só para dar um contexto, né, por que a gente quis falar da série? De repente tem algum ouvinte aqui que não sabe do que se trata, acho difícil, mas vamos lá. Só para as pessoas saberem, a série se trata de uma história que é fictícia, em teoria, né, porque apesar do autor ter se inspirado em histórias reais que aconteceram na Inglaterra, ela se passa na Inglaterra, o ator principal, inclusive, é produtor da série, ele que criou a história da série, né? Mas é um garoto de 13 anos que é detido porque ele acaba matando uma colega da escola dele que provocava bullying, né, nele e tal. Enfim, eu vou dar de spoiler, gente, não tem como falar da série sem saber realmente o que acontece na série, né? Mas isso Mas não são 4 estraga a capítulos. série. Não Não estraga a estraga. série. Pode ouvir o spoiler e assistir depois. Assim, a série é espetacular, ela tem uma qualidade impecável, artística, de roteiro. Todos os episódios são gravados em plano sequência, que provoca uma tensão, porque você fica lá quase uma hora seguindo exatamente cada milímetro, cada minuto do que está acontecendo, enfia a câmera na cara dos atores, você sente o que eles estão sentindo, assim, é realmente muito bem feita. Então ela engancha você realmente na trama, né? Mas, enfim, no primeiro capítulo tem a detenção dele, né, a invasão dos policiais na casa para pegar o menino e deter ele e levar ele para a delegacia, fazer um interrogatório e tudo mais. No segundo capítulo tem a visita dos policiais na escola para poder tentar buscar a arma do crime e tentar encontrar o motivo do assassinato da menina. Depois tem o terceiro capítulo que acontece 7 meses depois da detenção do garoto, que ele fica lá num centro de detenção para menores da Inglaterra. E aí tem a quinta e última sessão dele com a psicóloga dele, que é super tensa, né? Essa conversa. E depois tem o último capítulo, onde acontece um dia da família, no aniversário do pai de 50 anos, 10 meses depois da detenção. O garoto não aparece, a não ser através de um telefonema, mas você consegue entender muito de como que é a dinâmica da família, como que é o vínculo dos pais com os filhos, e aí tem cenas assim, que a gente fica devastado, chora a série inteira, e fica muito engatilhado, né? Vai muito para esse lugar da preocupação, né? Meu Deus do céu, como é que tá esse mundo? Então a gente queria, antes de tudo, assim, antes de começar a falar dos temas que a gente quer falar muito de proteção na internet nesse episódio, primeiro que você trouxesse pra gente como que essa série impactou você. O que você sentiu, assim, nossa, quando você assistiu? Duvido que tenha visto só uma vez, eu vi duas. Mas o que você sentiu? O que mais doeu em você? Ou o que mais mexeu em você? Conta pra gente. Você falando, sabe que me veio uma visão legal? Que assim, você tem um mundo que envolve crianças e adolescentes, que é escola, que tá no segundo episódio, a psicologia deles, o que tá acontecendo internamente com eles, tá no terceiro episódio, e a família, que tá no quarto episódio. E a série começa com o sistema judiciário entrando na vida dessa família, que até então isso não faz parte da infância, né? Isso é um choque, isso não faz parte da infância e da adolescência. Então, você falando, eu falei, nossa, é isso. Tipo, qual é o elemento novo que tá entrando na vida nessa casa, né? Essa violência entrando na casa de um jeito que a gente não tinha visto. O que mais me chamou atenção na série é como muito do que ele diz, ele está repetindo discursos da internet. Não é um pensamento original daquele menino ou os valores da família, ele está repetindo discursos online. Inclusive a irmã dele. Porque todo mundo fala, não, mas a irmã é um contraponto, porque na mesma família você pode criar um filho que dá certo, um filho que dá errado, digamos assim, né? No conceito ali, os comentários da galera. Mas ela também fala, quando ele elogia a roupa dela, ela fala, tudo é sobre combinar, não sei o que. Ela também está reproduzindo discursos. Então, o que mais me chamou a atenção é como eles reproduzem coisas que são, como eles estão influenciados ao ponto de se apropriar e falar como se fosse a própria voz deles, a própria opinião deles, sem muito senso crítico, que é comum nessa idade não ter. Então, para mim, o que mais me chama atenção na série é isso, ela é um documento do momento atual, ela não é
um documentário, mas ela é um documento do que a gente está vivendo hoje na adolescência. E dentro das famílias e dentro das escolas. Então, em maior ou menor grau, né? Porque você tem vários personagens ali além dele. E por que que você entende que ele fica com essa... Ele se torna um alvo fácil para ficar seduzido por esse discurso, né? Porque acho que a gente poderia até que você trouxesse um pouco do seu conhecimento, porque muitos pais, né? Eu também tenho 44 anos, me senti super leiga. Falei, gente do céu, minha filha tá com 10, né? Então ela ainda não tem celular, eu ainda não tô vivendo esse desafio de saber como estabelecer limite. Ela nem sonha com isso, ela não tá nem preocupada, graças a Deus. E aqui na Espanha, inclusive, eu estava até contando para a Clarissa. Estão fazendo pacto. Eu participo da comissão digital lá da escola da minha filha, né, do grupinho do WhatsApp, que se movimenta para falar sobre esses temas, que para mim ainda é uma coisa que, por enquanto, não está preocupando e tal, mas eu estou vendo o movimento dos pais. E já tem gente falando de fazer pacto para só dar o celular com 16 anos Aqui para também os tem, que é o filhos. Movimento Desconecta. Quem quiser vai atrás, movimentodesconecta.com.br. É um pacto, né? Parece, é um acordo das famílias, porque se uma criança tem, todo mundo. Ah, mas meu amigo tem, eu não tenho, fica aquele caos. Então é mais fácil todo mundo combinar. Não vamos dar o celular e fica mais fácil. Então é um movimento mundial. Isso começou nos Estados Unidos e já está se espalhando. Glória a todas as deusas e deuses. Com 6 anos a criança está com celular, é a média de entrega do celular. Eu estava conversando com a Maíra aqui antes de começar o episódio, né, Shelly? Estava falando justamente sobre isso com ela. Eu falei assim, por mais que a gente, né, vá reconhecer o papel, a importância, né, da participação ali da família nesse processo, da escola, enfim, né, de todas essas instâncias, o quanto que esse movimento ele precisa de ser um movimento comunitário, um movimento coletivo, assim. Eu vejo, por exemplo, na minha experiência, eu tenho um filho de 10 e um de 16. Então, todas as vezes que eu consegui alguns movimentos importantes em relação, desde uma proximidade, uma abertura, uma disponibilidade para me ouvir do meu filho de 16 anos, de trazer sobre determinados assuntos, de conseguir trazer a informação, de acessar ele de uma maneira que realmente provoque uma reflexão, que provoque uma mudança ali, eu precisei de contar, né? Foram a partir de depois de uma reunião da escola que a gente teve ali junto ativamente, todo mundo, todos os pais daquela comunidade ali refletindo, falando, criando acordo entre as famílias para a gente também chegar nesses adolescentes, os vizinhos, as pessoas que moram próximas, as mães de amigos, o quanto que esse movimento ele requer essa nossa participação ativa e uma inserção na comunidade real ali que eles estão inseridos. Então, desde me aproximar das mães e dos pais de amigos deles, da gente pensar viagens juntas, da gente pensar programas juntos que a gente pode ir levar os adolescentes. Então, todo um movimento comunitário mesmo para apoiar, né, esse tipo de conversa em mudanças de hábitos, num estabelecimento de uma relação mais próxima com eles, para a gente tanto aprender e eles se sentirem seguros e mostrarem que está ali. Porque às vezes a gente nem sabe o que está passando nesse universo digital, né? Isso que trouxe a série, trouxe isso, né? Tanto que eu vejo isso e falo, meu Deus, ele repete tudo da internet. E os pais falam, como? Onde? Exato. Onde esse elemento? Quando ele fala, por exemplo, ele pergunta pro policial, ah, mas você era popular na escola. Aí o policial fala, depois que eu tirei o meu black, ó, depois que eu cortei o meu cabelo, então racismo na escola já tá ali. E ele fala, porque você tem um rosto quadrado. Isso é uma das teorias desses grupos que aliciam esses garotos, de que quanto mais quadrado for o... Gente, eu vou falar, parece risível, mas eles falam como se fosse algo biológico. Aliás, eles têm várias... Eles tentam fazer parecer científico, ou sério, ou filosófico, tá? Então, eles entram na cabeça da molecada mesmo. Então, que esse rosto quadrado seria um homem... mais homem do que os outros. Então seria um homem mais importante. Seria um atrativo biológico superior que esse homem tem por ter um rosto mais quadrado. É uma coisa que ele fala também, por que não me mandaram para uma prisão de verdade? Ele reclama lá no final, né? Ele fala, por que não me mandaram para uma prisão de verdade e me deixaram aqui? Porque quando alguém comete um ato violento que está linkado com grupos de ódio, eles querem notoriedade. E ser mandado para um centro que não é uma prisão de verdade, para ele é ruim. Desperdício.
Para ele é terrível, porque como que ele vai ficar famoso se ele não virou o lugar, assim, ele quer um lugar para pertencer e para ser visto. Se ele vai para um sanatório, que foi como ele compreendeu, né, para um instituto, como é que chamava lá, eu não lembro em inglês, mas é um lugar, como um centro psiquiátrico para adolescentes, né, ele estava ali num tratamento nesse lugar, né, em vez de ir para uma prisão. Então essa frase, ela é muito emblemática, né, nossa, eu fico arrepiada, e os pais, eles me escrevem muito dizendo assim, eu me senti como policial na série, não estava entendendo nada. Então, o pai que assiste a série, né, os pais, os adultos que assistem a série, sem se questionar o que eu não estou entendendo, passa batida, eles nem percebem. Para você ver como essa subcultura ela tá tão enfiada dentro da nossa sociedade que ela é capaz de atuar, influenciar os jovens e as crianças sem que os adultos percebam. Porque ela usa códigos, porque eles disfarçam, porque eles sabem que eles têm que omitir esse tipo de informação. Então, fica um lugar assim, aquilo tá tudo acontecendo. E se a pessoa. E tem gente que só fala, achei a série lenta, achei chata. Teve gente que achou isso. Para nós, ativistas, a gente tá super feliz, porque a gente fala disso há muito tempo, só que é difícil de explicar, difícil de conscientizar. Parece que a gente tá sendo terrorista, exagerando. E aí eu quero só trazer um dado para vocês, que para quem ainda não entendeu a importância desse tema, ou pensou, não, mas esse menino é só um psicopata, isso não acontece no Brasil. Foram impedidos, no ano de 2024, no ano passado, 380 ataques em escola, só no estado de São Paulo. Acontecem ataques e a gente fica sabendo deles, acho que a gente tem 38 nos últimos 20 anos no país e a maioria nos últimos 4 anos. Mas pensa, gente, só no estado de São Paulo. Eu entrevistei a juíza Vanessa Cavalieri e também falei com umas amigas. A própria Flávia falou na live dela, né? A Flávia da Escola da Educação Positiva, que eles falaram com alguém lá em Santa Catarina e teve 20 tentativas de ataque lá em um mês. E no Rio de Janeiro teve mês, teve 60. Então, nós não ficamos sabendo dessas coisas, porque óbvio que isso não vai ficar sendo divulgado, mas a nossa polícia está tendo que se especializar nisso. Então, veja, 380 só no estado de São Paulo é mais de um por dia, gente. São 365 dias no ano. Como é que vai dizer que isso é um caso isolado? Não é. Infelizmente não é. E essa agressão, não necessariamente ela é com a escola inteira, né? E existe uma coisa de tipo, quem mata mais? E geralmente meninas são o alvo principal, desde Realengo, que foi a nossa principal tragédia aqui. Então é um negócio que a gente tem que ficar... Né? Os pais que disseram, não, fiquem tranquilos, isso não vai acontecer, isso não tá acontecendo, isso é... Eu vi alguns influenciadores, sabe? Principalmente influenciadores homens falando, não, fique tranquilo. Eu falo assim, não, gente, por favor. Eu acho que mexeu muito com os homens a série também, né? Porque ela é um chamado pro pai assumir essa influência do filho menino, né? Eu acho que a série, ela faz isso de um jeito muito... potente, acho que mexeu muito com os homens, assim, o que é muito positivo também. Desculpa, dei um disclaimer, mas é que eu queria trazer esse dado para vocês, para o público ter a dimensão do que a gente está falando. Porque... E é importantíssimo, Sheili, assim, e eu quero justamente que você aprofunde nesse tema. Só que eu tenho dois, primeiro, assim, eu quero que a gente vá para esse caminho de trazer para as nossas ouvintes, como se fosse um letramento mesmo, assim, algumas informações importantes sobre esses grupos de ódio, sobre os riscos, os códigos, os perigos reais que eles trazem para a nossa sociedade, para que os pais fiquem atentos, entendam como eles funcionam, como que eles atuam minimamente. Se você puder trazer assim, um beabá básico para a gente. Mas depois eu quero também que a gente vá para uma pergunta que fica aqui, né, ressoando em mim, porque eu acho que, ok, a gente precisa de saber disso, mas a gente tem que também sempre ter em mente essa pergunta, né, assim, de por que esses adolescentes, eles também estão tão esvaziados, ou eles estão se sentindo tão... O que eles estão sentindo para ir buscar esse senso de pertencimento, que é uma necessidade básica do humano, justamente nesses grupos, nesse tipo de... né, de contexto. Então, essa pergunta a gente deixa para depois, mas primeiro eu queria que você contasse o basiquinho, assim. Essa é a pergunta que mais importa, né? Então, eu vou contar um básico, eu também vou passar para vocês um documentinho que uma mãe preocupada fez e me mandou, e daí eu colaborei com ela. Ela fez um glossáriozão, tipo de termos, de expressões, de siglas, e que é o básico, assim, para você entender. Então, eu passo para vocês, vocês dividem com a audiência, publiquem nas redes de vocês. Eu falei, mas você é uma pesquisadora? Eu não tô entendendo. Ela me mandou, ela falou, não, eu sou uma mãe preocupada
preocupada, eu me senti tão besta vendo a série. Eu falei, meu Deus, eu não sei de nada, que eu fui pesquisar. E eu falei, mais mães devem estar se sentindo como eu. Então ela fez um glossário, o que foi ótimo. Então é um glossário simples, colaborativo, inclusive, que você pode mandar sugestões, eu vou deixar com vocês. Eu sei que isso é o que gera mais curiosidade, mas o mais importante é a segunda pergunta. Então nós já vamos chegar nela. Glossário básico de coisas que aparecem na série. Acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é que existem grupos coordenados por adultos que buscam aliciar esses jovens. Que grupos são esses? Esses grupos, eles surgiram, gente. No Brasil tem uma pesquisadora chamada Lola Aronovitch. Inclusive já existe uma lei no Brasil chamada Lola, porque ela foi a primeira pessoa que começou a identificar esses grupos. E lá em 2011, tipo, gente, há 20 anos a mulher pesquisa isso. E ela, só que era sozinha, só ela falava disso. Ela é uma professora na Universidade do Ceará e ela tinha um site feminista chamado Escreva Lola Escreva, que era uma coisa com um filme que tinha Lola Corra Lola, né? Então ela é chamada de Lola, então era Lola Escreva. Só para vocês terem uma ideia. Então esses grupos que já aconteciam ali eram chamados, hoje ainda são chamados de chans. Eles funcionavam na Deep Web. Não é a Deep Web ou a Dark Web hoje. É uma internet que não é essa internet que a gente acessa, não é ali no Google. É tipo uma internet como a nossa, mas para entrar você tem que usar alguns comandos porque ela não fica assim na superfície. Por isso que eles chamam de uma Deep Web, ela é uma internet profunda. E esses grupos funcionavam ali. A lógica é a mesma desde aquela... Então, não começou hoje, então é importante vocês saberem que há mais de 20 anos existe isso. Só que era mais difícil de acessar, então era uma coisa mais... Não era tão acessível. É igual podcast. Por que a maioria dos podcasts antigos é tudo nerdcast? Era tudo gente nerd que mexia com tecnologia. Porque era muito difícil você botar no ar. Do momento que surge o Spotify, qualquer um pode fazer um podcast, a gente faz um podcast, ele democratiza e todo mundo faz. E é isso que aconteceu. Esses grupos saíram dessa dimensão escondida e hoje eles funcionam em qualquer rede social. E não só eles funcionam em qualquer rede social, como eles têm discursos, inclusive eles têm podcasts, eles têm bandas, né? Então, uma coisa que eu lembro, só para você, primeira vez que eu lembro da Lola dizendo o que estava acontecendo nesses grupos, onde eles estavam organizando ataques, ameaçavam muito ela, tinha um menino que dizia assim, eu quero me matar, não tô bem. Coisa de adolescente. Eu com 15 anos eu queria me matar todo dia, não sei vocês, assim. Eu lembro da acho que era a guerra da Bósnia na época. Eu vi as imagens, foi a primeira vez que a gente viu imagens de guerra. Eu tava no cursinho e eu via essas imagens. Eu chorava o dia inteiro. Imagens de gente morta, que hoje tá no Instagram, tá no TikTok. Mas na época era tão pesado pra mim aquilo que eu sofria. E eu queria morrer, muitas vezes. E daí o menino dizia assim, eu quero me matar, eu não tô bem. Eles falavam, vá, mas leve a escória com você. É isso que esse grupo faz. Então o menino chega, ele não tá legal, ele tá ali dividindo os pensamentos dele nesse grupo. Esse grupo não vai dizer, cara, não é isso, imagina, a vida é legal, é uma fase, vai passar. Eles vão dizer, vá, mas leve a escória com você. Quem que é a escória? Mulher, negro, PCD, gay, tudo que é considerado minoria na nossa sociedade. E aí esses grupos, quando eles vêm caminhando, eles vão se juntando a supremacistas brancos, neonazismo, nós temos mais de 500 células neonazistas no Brasil, teve uma operação enorme em 2023 em Santa Catarina. Recentemente, o Fantástico mostrou uma reportagem onde eles mostraram 150 bandas de apologia ao nazismo no Brasil e que tinham as músicas no Spotify. Aí o Spotify te derrubou, nem eles tinham visto. Não estou falando de 150 pessoas, eu estou falando de 150 bandas que usavam a música para disseminar isso. Então, esses grupos existem, eles são muitos e eles ficam dizendo para esses adolescentes que resolver as coisas com violência é a melhor coisa que eles podem fazer. E aí eles têm sua própria linguagem. Então, Red Pill é a camada mais superficial que todo mundo aqui conhece. O Red Pill, ele vai dizer o quê? Não, nós só queremos ajudar homens. Se você for conversar, e eles comentam muito nos meus vídeos, se você for conversar com eles, eles vão dizer, não, a gente quer que os homens se libertem só de mulher interesseira, que eles se protejam o patrimônio, não fiquem gastando com mulher. Na superfície é isso. Mas depois eles vão dizer qual é a mulher que presta e que não presta. Eles têm a teoria da mulher rodada, que mães solo, né, mães com filhos são uma subclasse de mulher, que eles chamam de MSOL, eles têm uma sigla para falar desse tipo de mulher, que feministas são horríveis. Você é uma MSOL, Maíra, classe mais baixa de mulher que existe. Sabe assim, é um absurdo, só que eles falam de um jeito. Existem livros, eles têm livros publicados, eles têm podcast, eles têm mais de 1 milhão de seguidores em alguns canais do YouTube, só que publicamente eles fazem um discurso um pouco disfarçado. Quando você entra, eles chamam mulher de depósito de porra.
É assim, no grupo do Telegram, que é o reino do capiroto, gente, o Telegram. Se no Instagram, no TikTok, que são redes públicas, a gente tem isso. Então, desculpa, talvez eu tenha ido muito longe, vocês estavam esperando mais assim uma coisinha de sigla, mas eu acho que a gente tem que entender que os grupos são antigos. Por que que a gente tem a Lei Lola hoje? Porque ela conseguiu prender um dos líderes desse grupo, tinha 54 anos. Esse que falava, vá, mas leve a escória com você, que era o Forchan. Ela conseguiu prender o cara. Foram tantas ameaças. Durante 7 anos perseguiram ela, ameaçando ela de estupro, de morte, ameaçando o marido dela, ameaçando a família dela. E ela conseguiu comprovar tudo isso e prender esse cara. E aí, o que acontece? A partir dela, se federalizou esses crimes. Porque o problema é que eles usam servidores, então eles não estão no Brasil. Eles estão no Brasil, mas digitalmente pode ser que ele tá na Bósnia. Então a gente precisa da Polícia Federal para poder organizar essa coisa quando é fora do país. Então só para vocês entenderem assim, que o negócio vem de longe. Com a democratização de tudo, veio para a superfície. A gente tem aí esses grupos. Então, coisas que a gente precisa entender. Red Pill é essa a ideia. Por que que eles se chamam de Red Pill? Porque lá no filme de Matrix, que os adolescentes nem conhecem, nunca assistiram, e que foi dirigido por 2 irmãs que são trans, e eles odeiam trans, é abominável pra eles, trans não existe, né? Se gay, se mulher já tem que ter 300 mil coisas pra ser a mulher ideal e tem que ser jovem, porque mulher é pra cima de 30. Então tem uma apologia à pedofilia muito sutil da novinha, sabe? Tipo, mulher com mais de 30 não é mulher. O cara pode ser de 70, não importa a idade dele. Mas mulher com mais de 30 não presta. Então, sempre ela tem que ser novinha, tem que ser ingênua, tem todo um discursinho ali bem horroroso. No filme Matrix, você tem um momento que o personagem principal tem que escolher entre uma pílula azul e uma pílula vermelha, e a vermelha daria a ele a verdadeira visão da realidade, e a azul ele continuaria iludido. Então eles dizem que eles sabem a verdadeira realidade. E essa realidade é de que as mulheres têm muito mais direito que os homens na visão deles, o que é uma mentira completa, isso é dado. A gente lutou muito pelos que têm, e ainda são poucos, ainda não têm todos os direitos que os homens têm dentro da nossa sociedade, mas eles vão dizer isso e vão criar coisas, então tem isso, por isso que surgiu. E aí eles têm esses conceitos que eu já falei, que é a mãe solteira, a mulher com mais de 30, a mulher rodada, mulheres são todas interesseiras, só querem seu dinheiro e só querem, elas só se interessam por caras, e daí tem essa teoria absurda do 80-20 que aparece na série, que não é uma teoria, gente, não existe. Aí eu vi até uma influenciadora religiosa falando disso, aí ela fala da teoria como se fosse verdade. Não, gente, existe a teoria de Pareto, que fala de 80-20. Eles pegam uma coisa que existe na matemática, que é real, mas eles distorcem e vão dizer que 80% das mulheres se interessam apenas por 20% dos homens, que seriam esses mais ricos, mais poderosos, mais charmosos, mais gostosos, sei lá o que, na cabeça deles. Aí eles também classificam os homens. Eles têm os homens piores, que são sheds, até o alfa, o beta, o alfa, e tem o sigma. O sigma, eles representam, quando eles comentam, e eles comentam lá nos vídeos, eles botam um emoji de uma... É tipo uma estátua de cara quadrada, um emojizinho assim, parece aquelas estátuas da Ilha de Páscoa, geralmente com uma tacinha de vinho do lado, do tipo assim, ele é o superior até ao alfa, que seria o mais superior. Então eles têm nomes, é como uma seita, vocês conseguem perceber? É exatamente como seita, é a lógica de seita. Eu mudo as palavras, eu crio conceitos, eu renomeio as coisas, eu dou um ar de científico e não tem nada disso. Então os Red Pill são esses. Dentro dessa comunidade vão haver os mais radicalizados e os menos radicalizados. E vão haver os grupos que realmente odeiam mulheres de toda forma. Assim. Dentro desse universo, além dos Red Pills, você tem os incels, que são citados na série. Mas ele não gosta de ser chamado de incel na série. Isso é uma ofensa ao James, chamá-lo de incel. Incel seria os celibatários involuntários. Celibatário é o padre. Ele decide não transar com ninguém porque a Igreja Católica diz isso, certo? Isso é um celibatário. Não vou ter relações sexuais. Porém, eles são involuntários porque eles gostariam de ter, mas como as mulheres só escolhem homens pilantras, elas são burras, elas não conseguem perceber o seu grande valor, você não consegue se relacionar. Então, a culpa, eles são involuntários porque eles querem se relacionar e não conseguem, e a responsabilidade disso é da mulher. Então, ele é acusado ali por ser virgem na série de ser um incel, de tentar ficar com mulher e não conseguir. E esse é o bullying que ele sofre da menina, né? No final é essa questão. Da menina, depois dele tentar ficar com ela, e ela fala não.
Não quero. E aí dentro também você tem o MGTown ou MGTown, vai depender de como as pessoas falam, que daí é uma comunidade que diz assim, homem não pode se relacionar com mulher. Mulher é a decadência do homem, não é para ter contato. Não é um celibatário que quer se relacionar com mulher e não consegue, ou o Red Pill que se relaciona com mulher, mas a mulher tem que ter essa característica. É alguém que não se relaciona de jeito nenhum. Porque as mulheres são a pior coisa que pode ter na sociedade. MGTown ou MGTown. Vai estar lá no glossáriozinho que a gente vai disponibilizar para vocês. Então seria o grupo mais radical no sentido do relacionamento com o feminino, né? E claro, todos abominam qualquer coisa feminina. Então não se aceita gay, não se aceita negros geralmente, mas no Brasil a gente tem um fenômeno que até comunidades neonazistas com negros existe. Aí eu acho que na série também o que eles citam? Aí tem vários emojis, né? E o significado dos emojis. Então ele vai dizer que o emoji de feijão significa o incel. O emoji do coração significa não sei o que. Agora eu não lembro todos que aparecem na série, mas tem no documentinho. Outra coisa que é bom que os pais saibam é que eles se comunicam por emoji há muito tempo. Então, pêssego é bumbum, berinjela é pênis, pepino é pênis. Aquelas gotinhas, tem 3 gotinhas, assim, um emoji de gotinha, é gozo, geralmente. Mas isso é tão comum na internet que eu me sinto até boba falando, mas eu sei que vocês não sabem. Então, eles sempre se comunicaram por emoji, os adolescentes, gente. E nunca é o emoji que você tá entendendo o que é. Eles dão o significado deles pros emojis e aí você vai correr. Claro, gosto sempre de enfatizar que a sua avó fez uma caponata de berinjela e colocou uma berinjela, não significa que a sua avó está querendo se referir a um pênis, né? Porque daí as pessoas ficam malucas, porque tem símbolos também ligados à pedofilia muito fortes, que é a bola de futebol americano, a fatia de pizza e uma aspiral azul. Essa aspiral azul é a mais usada. Tanto que se você... Eu não quero que vocês façam essa pesquisa. Já tem um vídeo ali mostrando essa pesquisa, porque daí vocês incentivam. Mas se você colocar na busca do Instagram, por exemplo, a aspiral azul, só o emoji, e dar um pesquisar, ele fala, não vamos mostrar o resultado, porque você pode estar buscando um conteúdo inapropriado. De tanto que se usa, o próprio Instagram sabe que usa. Só que aí a gente tem o pessoal abraçador de árvore, mais estilo Clarissa, que eu sou mais já. A Clarissa é mais... Aí o pessoal é da nova era, né? Gosta de uma coisa. Aí eles botam essa imagem. Quantas profissionais aí que lidam com educação, com natureza, né? Tipo, que gosta de natação, aí põe lá a espiral azul. Não faz a menor ideia. Então, atenção, né? Porque tem muita gente que faz. Eu evito fazer vídeo falando, gente, esse emoji é isso, esse emoji é isso. Porque daí as pessoas me mandam, Sheili, eu vi que fulana tem essa coisa. Será que ela é pedófila? Eu falo, gente, respira. Ela é toda ligada da natureza, né? Esses símbolos aí são adaptados de outras coisas. Obviamente, uma espiral, todo mundo usa espiral, todo mundo que é mais místico, que é mais holístico. É bonitinho o símbolo da espiral. Então, relaxem, não vão começar a pesquisar. Agora ficar alucinado, tipo, meu Deus, eu vi aqui um emoji de berinjela, minha vida acabou. O emoji do feijão tá chamando meu filho de incel. Até porque isso vai mudar e vocês não vão acompanhar. Então, o importante é você saber que existem essas subcomunidades, que elas se comunicam, elas nem se escondem mais, então você tem o Red Pill de uma forma explícita, mas elas se comunicam na superfície de uma forma super violenta e que elas usam símbolos e signos que talvez você não vai acompanhar. Então, quando você vê umas coisas estranhas, só desconfie, vai perguntar, né? Vai para outro lugar. Então, não tem como acompanhar, gente. Se você não vai, esse glossário vai ficar mudando, sendo atualizado. Agora que todo mundo descobriu todos os símbolos que eles usam, eles vão mudar tudo, provavelmente. Devem estar mudando já, né? Ontem uma mãe me mandou uma atualização. Meu filho de 18 anos falou que isso aqui já não se usa mais assim, se usa assim. Aí fui lá eu no glossário arrumar. Então, não tenham a pretensão de decorar tudo. Mas saber que isso existe, é isso que é importante, sabe? Existe toda uma comunicação explícita e implícita e existem esses grupos geralmente coordenados por homens adultos, infelizes, que gastam a vida deles corrompendo adolescentes. É isso que acontece. E corrompendo homens adultos também, porque tem um vídeo, por exemplo, que eu postei no Instagram, falando de uma pesquisa que saiu no ano passado, de que o ódio às mulheres é 4 vezes maior do que qualquer tipo de ódio na internet. Então, se você juntar, se a pessoa é de outro país ou de outro estado, você tem a xenofobia, você tem o racismo, você tem o capacitismo, você tem vários tipos de preconceito. O preconceito contra a mulher nas redes, né, essa depreciação das mulheres é 4 vezes maior do que todos esses juntos. E foram 2 pesquisas bem grandes, eu posso mandar também o link para vocês, porque elas são muito boas.
E aí tinha uma reportagem falando, saiu uma pesquisa de que o ódio às mulheres funciona assim, principalmente as mulheres que são mães e não têm um companheiro junto, né? Que isso é responsabilidade de quem, né? Por que a maioria das mulheres é mãe solteira que os caras não assumem, né? Não vamos nem entrar nessa pauta. E aí eu coloquei esse vídeo convidando uma especialista nesses grupos, que é a Yasmin, do @vulvanegra, para conversar comigo. No Instagram, normal, tava anunciando uma live. No TikTok, eles descobriram o meu vídeo. Veja, eu não estava falando nada, era um resultado de pesquisa, era uma repórter falando da pesquisa. Sei lá quantos mil, nunca um vídeo meu foi tão visto. E a quantidade de comentários, e os absurdos dos comentários, homens falando, todo homem é red pill ensina o homem a se libertar. Mas tem também gente dizendo assim, se você quer se proteger, se arme. É de uma violência que é assim um estudo, sabe? Outro dia eu compartilhei uns comentários desses falando, gente, tá na nossa cara. E geralmente a gente não enxerga porque a gente só não tá olhando para isso. Então, agora que vocês sabem, vocês vão começar a enxergar esse tipo de comentário, enxergar esse tipo de nuance, assim. Foi impressionante, cair dentro de uma comunidade. Acho que um chamou o outro para criticar ali o vídeo, e era uma pesquisa. Não tem o que fazer, não tava... E realmente vai provocando essa sensação de, nossa, para onde a gente está indo, o que vai acontecer, como que a gente faz para poder parar com isso, né? Porque o mundo tá do avesso. Eles também falam de um cara na série que é interessante saber, até teve gente que já fez reportagem mostrando, que é o Andrew Tate, que é o suprassumo do Red Pill, que o Calvo do Campari no Brasil imita, inclusive fisicamente, ele busca se parecer com o cara. Então, esse cara nos Estados Unidos, ele tem, meu Deus, acho que mais de 10 milhões de seguidores. O cara é livros, né? Tudo sobre essa coisa. E ele fala que as mulheres, mulher para eles é um troço assim que não dá nem para descrever as falas dele sobre mulher. E no Brasil se imita ele pra caramba. Então é esse cara cita, porque uma hora o policial fala, você já tinha ouvido falar disso? Ele fala pra colega dele, ela, sim, isso aí é o cara lá, o Andrew Tate fica falando essas asneiras. E o policial perdidaço, né? O homem ali, e a policial já tava mais ligada. E é esse cara. Então é o suprassumo do Red Pill mundial, digamos assim. O cara que lidera essa ideologia. Pois é, aí quando eu tô escutando você, né, eu imagino que a mãe que tá escutando também, né, que como que será para ela receber esse monte de informação, falando, nossa, então é assim que eles fazem, né? Como que a gente pode ajudar essa mãe a entender que tipo de perfil de adolescente, criança costuma ser atraído por esses discursos, né? Porque você falou bem claramente, na série, por exemplo, fica claro que tanto a menina quanto ele reproduzem muito esse discurso. Então tem aí um trabalho de sedução, né? Desses caras que estão comandando esses grupos e que ficam atraindo. Mas não é todo tipo de jovem que vai comprar essa história. Vamos concordar. É todo tipo, todo tipo na tua cabeça? Não tem uma coisa assim... Eu provo pra você. Todos vão ser atraídos. Eles podem se linkar ou não, mas até o filho do policial, quando explica para o pai os conceitos, mesmo ele sendo vítima de bullying, provavelmente racista, pelo que a gente vê na série, né? Eu não sei se tem mais alguma coisa que xingam ele, mas ele é super maltratado o tempo inteiro, na frente de todos, né? O filho do policial. Ele fala, eles têm essa teoria, não sei o quê, e eu até concordo com essa parte. Não, ou é o Jamie que fala? Todos conhecem, se eles têm acesso ao ambiente online, eles vão receber esse conteúdo. E aí, não é sobre a personalidade dele, é sobre o momento. Eu tenho um amigo que é programador de sites, gente, um dos meus melhores amigos. Ele caiu no golpe, porque naquele dia, ele estava correndo com 1000 coisas da empresa dele. Ele é aquela pessoa que fala assim, não tem como. Ele tem 26 anos, dono de uma empresa, programa, vai cair numa coisa, é impossível. Não, porque naquele dia que ele foi atingido por aquilo, ele estava num estado emocional, com a engenharia social que eles usam. Isso é uma coisa que eu ensino para todos os alunos, vou ensinar aqui para vocês agora. Sempre que eu dou aula para adolescente, eu ensino o que é engenharia social. Que é como o bandido, como o criminoso e como esses caras fazem para nos enrolar, porque eles entendem a mente humana. E aí você tá distraído, você cai. Como essa mulher que eu vi, essa religiosa, que eu não sei nem de que religião, gente, me foi curioso porque eu fui vendo tudo que as pessoas comentaram sobre a série e apareceu o vídeo dela. Ela reproduziu como se fosse uma realidade. Ela nem questionou, ela falou da teoria como se fosse uma teoria mesmo. Ela disse, não sei, né, qual é a base da teoria e tal. Gente, ela tá distribuindo uma desinformação absurda, mas ela foi pega, entende? Todo mundo se está online, está suscetível. A coisa do Felipe Neto ontem, nós estamos gravando e ontem o Felipe Neto fez um vídeo dizendo que ele é pré-candidato a presidente. E é uma palhaçada, ele está visivelmente atuando mal, porque ele poderia fazer melhor.
Ele está falando do livro 1984, que provavelmente é um novo livro que ele vai botar no clube do livro dele. Tipo, é uma propaganda para um novo livro. E a imprensa caiu como um pá. Eu tô vendo influenciadores fazerem react disso. Muitos entenderam e estão dando risada e falando, nossa, certamente é um novo livro do clube do livro. E outros estão... Como que ele vai lançar uma rede social? Porque dele fala que vai lançar uma rede social. Mas ele tá fazendo uma paródia desse livro, como se fosse nos dias atuais. E os adultos todos caíram. Então a gente tem que entender que todos nós que estamos online estamos suscetíveis a qualquer discurso. Teve gente invadindo, em 8 de janeiro, os 3 poderes aqui no Brasil, porque foram influenciadas por discursos online. Eu vi uma música agora essa semana defendendo a mulher que foi presa, que é uma cabeleireira, dizendo que ela só pichou uma estátua. E na verdade não foi por isso, ela foi presa com 5 acusações, inclusive de associação armada. Mas o que se dissemina é que ela somente pichou uma estátua e foi presa, e tem gente que acredita. Então, só pra gente colocar... Por isso que eu digo que todo adolescente está. Não importa. Suscetível. Sim, mas existe um perfil aí que seja mais fácil, digamos assim. Sabe aquela coisa assim, eu vou tentar vender uma coisa pra pessoa. E tem aquele nível de consciência que você fica lá, tipo assim, vai ser mais fácil vender pra alguém que tá muito perto de ser atraído por isso do que ficar insistindo com alguém que tá lá atrás. Porque, Não, por exemplo... eu não acho. Claro que você pode dizer assim, eu vou discordar de você. Não tem um mais fácil. Porque eu até postei um vídeo do PH Cortes, que ele faz vídeos desde pequeno, e ele é um menino negro. Hoje ele tem 20 e pouquinhos anos, acabou de sair da adolescência, né? E ele explica assim que ele já flertou com esses discursos. Mesmo ele, que é um cara que tem uma família estruturada, que é negro, que estaria, né, no espectro de quem geralmente sofre a violência do bullying. Aham. Então, o cara, o menino que se acha e tal, ele pode se achar um sigma, um alfa, um não sei o quê. E o menino que não se acha, que sofre bullying, ele pode se achar o perdido. Então, todo mundo tem possibilidade de engajar com esse discurso. Claro que existem coisas que a gente pode fazer para evitar. E daí a gente pode falar disso. Agora, todos estão suscetíveis. Na minha visão, não tem nenhum que não está. E depois de ouvir o PH falando, ele que é um cara assim, imagina, conheço toda a família dele. E ele fala, eu tive momentos em que eu não estava legal, porque aconteceram coisas na minha vida, porque a adolescência é suscetível. Porque é um período desgraçado, gente. Tem uma coisa muito boa que eu ouvi ontem numa live com um psicólogo sobre a série. Ele fala, o menino tem desejo sexual, ele quer fazer sexo com alguém e ele dorme com ursinho. Você entende? Tipo, é uma fase desgramenta, difícil. Ele dorme com o ursinho e ele quer fazer sexo. E isso, tudo tá acontecendo dentro da cabeça dele ao mesmo tempo. A adolescência é a fase suscetível, por isso que eles focam nessa galerinha. Porque um homem adulto, a princípio, vai ter mais dificuldade de aderir nesse discursinho, certo? Nessas ideias de jirico. Mas não, porque no Brasil tem um monte. E publicamente eles falam disso. Imagina um adolescente. Então, quem tá suscetível é a fase da adolescência ou o momento de vida que você não tá legal. Perdeu um familiar, né? Eu acho que não tem a ver com a personalidade, tem a ver com o momento da vida. Porque às vezes você tem, adolescentes super tranquilos e tal, mas acontece algo que pode levar eles pro buraco super rápido, contando hormônios, a própria adolescência em si. E se naquele lugar ele não é visto, ele não é considerado, ele não consegue ajuda, e muitas vezes ele não sabe pedir, ninguém vê que ele está precisando de ajuda, nesse lugar ele se torna mais vulnerável. Então, eu diria, desconcordando e concordando com você, Então é um pouco por aí que eu é esse lugar, queria sabe? esse Não lugar. é um perfil, não, então meu filho é magricelo, não consegue namorar ninguém, ele é mais nerd, ele tá mais suscetível. Não. Se ele tá online, quem fica mais online é mais suscetível, né? Porque fica mais tempo sob a influência do que tá na internet. A internet tem isso e vai tentar chegar. E muita gente diz assim, Shirley, mas eu nunca vi isso. Eu sempre recebo esse comentário. Mas eu nunca vi nada disso e eu tô no TikTok. Eu falo, é porque você não tem a idade deles. Só um ponto que me chamou a atenção, porque eu também assisti várias lives e encontros e análise da série e tal. Nem sei se foi com você, porque eu assisti muitas suas também. Mas uma das frases que eu pesquei, uma das coisas que eu peguei de referência, é o quanto eles estão atentos, às vezes, quando eles percebem que existe vínculo com os pais, eles meio que... é mais fácil quando eles percebem que o adolescente, sei lá, a pessoa tem uma relação de uma educação muito tradicional, punitiva, onde tem aí um desamparo emocional, não tem conexão com os pais. E nesse sentido, é uma presa mais fácil, digamos assim, porque ele quer pertencimento, ele quer ser visto, ele quer ser amado, e aí vai encontrar um grupo que entende ele, de repente traduz para ele, olha, isso que você está vivendo é porque essas mulheres, elas são manipuladoras.
entendeu? Perfeito, Eu sei perfeito. porque... E aí ele começa a falar, pô, esses caras me entendem, né? Eu tô lá buscando uma coisa e eles estão me dizendo que a culpa não é minha. São elas que são as bruxas da história, entendeu? Elas têm que realmente, sei lá, vamos tratá-las mal. E você percebe o discurso do Jamie o tempo todo, né? Com a psicóloga, principalmente. Como ele é Ela agressivo. bastante. Nossa. Perfeito. Esse lugar aí sim. Então, o que eu quis dizer é que não existe uma personalidade mais ou menos suscetível. Existem Aham. momentos e o que vai fazer uma diferença gritante é se a gente está vendo ele ou não. O que acontece na adolescência é que você para de ter a referência só das pessoas da família e vai começar a ter a referência do mundo. Antes da internet, eu tinha um tio que eu achava legal, eu tenho os professores, eu tenho o treinador de determinado esporte, o vizinho, né? Eu tenho aquele núcleo meio controlado de quem vai me influenciar. Na internet é qualquer um. Então ele vai buscar influências fora da família nesse momento. Só que aí eu encontro essas influências, de repente eu tô ali na internet, eu acabo vendo essas influências ali. E são homens que vendem uma ideia de poder, uma ideia de que tá tudo bem, uma ideia de que eles são fodões. Então parece que eles têm uma vida ideal. E aí eu vou responder essa segunda pergunta. A gente já tá chegando na segunda pergunta, né? Que é da onde vem isso? Que é o que a série engatilhou muitos pais? Porque eles pensam, tá, mas então eu sou igual a essa família. Não basta? Não basta eu dar comida. Olha, ele tem um quarto só dele. Que família no Brasil consegue dar um quarto para cada filho? Vamos começar por aí. Minha família nunca conseguiu, nós éramos em 3. Geralmente tinham 2 quartos, além do quarto do meu pai e da minha mãe, dependendo de onde a gente morava. Hoje em dormia as 3 num quarto, eu e minhas irmãs, ou 2 num quarto, e a mais velha podia ficar no quarto. A não ser uma vez que ela Uhum. aprontou, e daí eu pude ir pro quarto dela, ela teve que dormir com a minha irmã mais nova. Então, assim, isso já é. Então, não basta eu dar comida, eu ter um bom trabalho, não basta, né? Não bater, né? Porque meu pai batia, eu não bato Não mais. basta não bater. Então, como é que eu faço essa conexão com esse filho, né? Os pais não falam de sexualidade. Você vê ali na hora que o pai. Que começam a aparecer esses assuntos e que o pai tá acompanhando ele, o desconforto absoluto, sabe? Até do filho ficar pelado na frente do. Gente, falaram de sexo? O que eu sinto? Quando a gente fala de prevenção à violência sexual de criancinha pequena, né? Farol do toque. Toque bom, toque ruim. Tem gente que nem gosta, mas que seja, a metodologia que for, todo mundo acha lindo. Agora, um professor mostrar como usa uma camisinha já vira um absurdo. Nossa, não deveria, que absurdo. Não, mas você mostrou? Você pegou uma camisinha na sua casa, abriu e disse: Filho, vou te mostrar aqui como é que isso funciona. E com que idade você fez isso? Se a relação sexual no Brasil está entre 10 e 14 anos, a primeira relação. Você está conversando com ele quando ele tem 16? Existe um mito também dos pais hoje de achar que ele já sabe, né? Eu postei um vídeo sobre desafios ontem, muitos comentários eram: se o meu filho fizer isso, eu mato ele se ele não morrer. Que geração burra, que gente idiota, que eles xingaram os adolescentes. Eu vou fazer um vídeo de react daquilo. Então, uma ideia de que porque eles estão na internet, eles sabem tudo. Não, ele saber ligar um botão, saber mandar mensagem, saber jogar um jogo, não significa que ele entende aquele universo, que ele entende os algoritmos, que ele entende a manipulação, que ele entende que vão ter adultos que vão tentar cooptar ele para uma lógica. Ele não sabe. Se a gente não ensinar respeito, como é que ele vai saber o que é respeito? Tem coisas que não é a internet não vai ensinar. Ele não é mais inteligente que você, o seu filho. Ele é só um ser humano. E um ser humano muito legal. E para mim, quem fala isso não convive com adolescente, porque adolescentes são incríveis. Então, voltando, aí eu vou dar Clarice, eu vou dar uma explicação, mas é uma explicação pesada para essa história. Vamos ver. Muitos desses caras vão ter um discurso bem tradicional de que a mulher precisa. Nossa, ontem eu ouvi um deles falando, diz assim: a mulher, o sonho dela tem que ser a família e os filhos. Ela não pode sonhar, ser ambiciosa. Teve até um Frei muito conhecido, que agora está muito conhecido, que disse isso claramente, que o problema da mulher é que ela é muito ambiciosa, ela quer mais coisas do que ela deveria. E é igual o discurso desse cara Red Pill que disse que as mulheres não devem ser ambiciosas. Ela deve ambicionar ficar em casa e ter os filhos. Então, no discurso deles, o homem é o provedor, a mulher é linda, maravilhosa, super jovem, tá em idade reprodutiva, que isso é fundamental, e ela vai ficar em casa e ter os filhos, ok? E aí tem muito esse discurso de ostentação também para os adolescentes, né? Seja o primeiro milionário da sua família, e carros, e um monte de coisa. Que ser humano hoje, que homem consegue sustentar sozinho uma família, com um filho, se a mulher também não trabalha fora? Isso é irreal. Isso não existe no capitalismo. Isso não existe no nosso sistema.
Só que a única coisa que é vendida na internet, que está balizando o pensamento da juventude e também dos adultos, é ficar rico. Ficar rico é o que importa. Tanto que não precisa mais estudar. Tem todo um discurso agora também influenciando os jovens de que estudar é ruim, os tal dos mini coaches, né, que a gente fala, que vendem curso de empreendedorismo. Então, a criança tem aula de empreendedorismo com 5 anos, mas não tem aula de educação sexual. Então, todo mundo tem que ficar rico e você vai ser um fodão que vai ter todas as coisas, vai sustentar sua mulher e seus filhos. É impossível. Isso não é real. Ninguém vai conseguir estar bem aí. Esses discursos são mentirosos, é 1 em 5 milhões, em 10 milhões, não é real. Se deparando com essa realidade impossível, então eu tô vendo toda aquela ostentação, eu tô vendo tudo aquilo na internet, e eu sei que não vai ser assim, eu começo ali, sei lá, jovem aprendiz e ganho R$ 500 por mês, isso tudo é muito irreal, não é compatível com a vida. Como é que eu sou alguém numa sociedade onde você só é alguém se você tem dinheiro e coisas? Como é que eu sou visto? E eu gostei muito desse psicólogo que eu assisti ontem, porque ele falava assim, a gente tem muito pouca forma hoje na nossa sociedade de reconhecer as pessoas. A gente não reconhece ela por um talento, como o Jamie, que adorava desenhar, e o pai só reconhece isso depois que ele tá preso, quando recebe o desenho da cadeia do filho. Ele queria que o filho fizesse esporte, ele queria que o filho fosse forte, ele queria todos esses ícones de masculinidade que dizem para um homem na nossa sociedade que ele é um homem importante, que ele tem valor. Então ele não tinha valor como desenhista. O menino que gosta de dançar não tem valor como gosta de dançar. Então só tem um jeito e esse jeito é inalcançável. Então qual é o outro jeito que o homem é homem mesmo? O homem violento. Na nossa sociedade só sobrou isso, né? Do jeito que a gente tá vendo a masculinidade, ou ele é fodão, tem dinheiro e mulheres e carros e sei lá, ou ele é violento, porque o homem violento ele se destaca, as pessoas têm medo dele, tem algo ali, algum tipo de destaque. E essa violência qualquer um pode exercer. Então é nesse lugar que eles vão pegar esses meninos, numa tentativa de serem vistos. Porque todos que fazem isso querem notoriedade. Existe comemoração nas redes, a cada ano do ataque de Realengo, dos outros ataques em escola, eles comemoram. Eles têm fotos, os caras viram heróis, só que só são heróis dentro das redes. Tanto que ele ali, quando a polícia vem, ele faz xixi na calça. Isso é uma ofensa. E essa primeira cena da série é uma ofensa a esses grupos tão grandes. Eles estão tão bravos. Eles estão tentando disseminar muitas mentiras sobre a série. O caso que inspirou a série foi um menino negro e não um menino branco, então que a cor tá errada. O Elon Musk compartilhou isso. E isso é uma inverdade, tanto que o roteirista já veio ao público falar que é mentira. Mas o Elon Musk, olha o tamanho do poder que esse cara tem. E se ele não influencia jovens? E ele vem contar essa mentira de que, na verdade, o personagem tinha que ser negro da série. Olha a quantidade de racismo, de preconceito, de tudo. Então, esse menino que não tem um lugar para brilhar, que não é reconhecido pelas suas capacidades. A gente restringiu tanto o universo para o masculino, né? Que ou ele é fodão no sentido de ter dinheiro, né? E ter uma mulher bonita. E essa mulher bonita que esses caras falam, é uma mulher com plástica, uma mulher cheia de procedimentos. Um botox é metade de um salário mínimo, gente. Quanto dinheiro você vai ter que ter para sustentar essa pessoa? Não faz nem sentido. Então, fora das redes, nada disso faz sentido. Então, eles vão se enfiando na rede, na rede, na rede, na rede. Então, é uma questão de ser visto. É uma questão de entender que eu sou alguém, que eu tenho valor, que não é sobre eu ter o copo Stanley. Quanta briga em escola porque eu tenho o copo Stanley e o outro não tem o copo Stanley. Sabe essas baboseiras do consumismo que as redes botam? Então, eu tenho valor, independente do dinheiro que a minha família tem, do carro que o meu pai tem. É esse lugar, sim, de pertencimento a mim mesmo, sabe? Não é nem... É uma autoestima, né? Autoestima. Claro. E, Shelly, né, pensando aqui um pouco, né, no desenvolvimento da criança e de como que essa psique ela vai sendo organizada ao longo da infância e da adolescência, né, a gente pensa assim que quanto menorzinho, mais vulnerável, mais dependente essa criança chega aqui. A gente fala, né, na educação positiva e em todas as bases teóricas que sustentam, né, esse olhar, do que a criança ela já nasce com autoestima. Em que sentido? Ela nasce extremamente conectada ao corpo dela, aos comunicados desse corpo e com os recursos preparados para sinalizar para esses adultos o que ela necessita. Né? No primeiro momento, o choro, aos poucos isso vai se cada vez mais isso mesmo. Ficando mais complexo. Ficando mais complexo, exatamente. E aí é o desenvolvimento da fala, enfim. Mas que essa necessidade básica de pertencimento, de se sentir visto, é algo que, desde o momento que essa criancinha nasce,
isso vai sendo de alguma maneira ancorado, ou eu vou entendendo exatamente o que você foi falando, que para eu sobreviver ou para eu pertencer, eu preciso de abrir mão do que é verdadeiro, do que o meu corpo está me sinalizando, do que eu necessito, e me encaixar nisso daqui que é valor para o papai, para a mamãe, para os meus professores, para as pessoas ao meu redor, para a minha família. E eu vou aprendendo a abrir mão. Quanto mais essa criança teve que abrir mão, e aí eu sinto que tem a ver com o ponto que a Maíra trouxe, e você depois também concordou, mais distante dessa segurança interna, desses sinais que o meu corpo me dá, é como se a minha bússola interna, um corpo, um sistema nervoso que chega aqui totalmente preparado para identificar o que é ameaça à nossa sobrevivência e o que não, né, que garante a minha sobrevivência, ele começa a se desorganizar no sentido que essa criança não vai tendo o atendimento dessas necessidades e ela vai aprendendo a se afastar desses sinais internos e do que realmente é a busca da proteção. Então, por exemplo, uma criança que precisava de colo, que precisava, não sei, ali da proteção dos pais, e muitas vezes ela chorava e pedia isso, e esse pai, às vezes, muitas vezes afasta ela do corpo, deixa ela chorando no berço até, sei lá, até ela cansar, sozinha, essa própria psique dela, ela vai se desorganizando e ela vai perdendo esse senso do que é proteção. Então, quando eu chego num lugar que, como você falou, que agora na adolescência, eu vou partir para as relações horizontais, não é só mais a família ali, aquele grupinho da escola que são as minhas referências, né? Eu entro num universo que ele é ilimitado, que ele é gigantesco, que ele é infinito e que eu não tenho nem ideia do que eu vou encontrar ali. Eu me sinto mais vulnerável ainda. E se eu não tenho para onde voltar peraí, o que é isso que está acontecendo aqui? Ou até mesmo checar, porque eu vivi isso com o meu filho, né? Quando ele tinha 14, 15 anos, e começou muito trazer, por exemplo, o tema das eleições, e a gente num posicionamento muito claro na nossa casa, e o meu filho já com acesso à internet, com várias pessoas que eles gostavam, com posicionamentos completamente diferentes do nosso, e eu via que ele pendulava entre as duas coisas, ele criticava o nosso posicionamento, ele se aproximava de posicionamentos que a gente abominava na nossa casa, de extrema-direita. Muitas vezes ele trazia esses temas como uma forma mesmo de checar. Peraí, deixa eu trazer isso daqui que eu estou tendo acesso para minha mãe e vou trazer isso e vou trazer com firmeza e vamos ver o que acontece. E ele encontrava eco, ele encontrava um espaço aberto e receptivo, não era que a gente falava, que é isso, você está ficando louco, como assim? A gente abria, e onde a gente se interessava pelo que ele estava trazendo. E hoje eu percebo assim, né? Passou um tempo ali desse início da adolescência, agora que ele está com 16 anos, como que as coisas têm se organizado e ele tem questionado muitas das referências que ele está encontrando aqui e caminhando para uma aproximação muito maior ao que são os valores familiares. Então, eu queria, né, que a gente trouxesse aqui agora, um pouco para essas nossas ouvintes, assim, caminhos possíveis, independente da etapa que esses pais, esses educadores que estão nos escutando, né, às vezes são professores, são professoras de alunos aí, não sei, de qualquer idade, de qualquer faixa etária, que a gente pensasse, né, caminhos possíveis para proteger esses adolescentes, essas crianças. Na minha opinião, né, é a conexão, é esse questionamento, é essa consciência do que está acontecendo, mas ao mesmo tempo, né, eu verdadeiramente compreender também a natureza humana, me aproximar dessa criança, olhar, me interessar, como você disse, né, Shelly, eu acho que um grande ponto que você trouxe aqui, que me chamou a atenção, que é isso, eu estou tão distante, eu não consigo observar essa criança que eu não vi ali talentos, potenciais, eu não vi o que era genuíno da criança e eu quis sempre moldar e adaptar a minha própria expectativa enquanto pai. Eu não deixei que essa criança se revelasse e fui acompanhando o movimento dela para que ela pudesse
me mostrar e me contar, né, o que ela traz de dom, de possibilidade, de potenciais de vir a ser ali. Eu quero não, que ela se adapte à minha própria expectativa. Então, eu queria que a gente pensasse aqui junto e que você trouxesse para a gente. Então, como que a gente protege as nossas crianças, os nossos adolescentes dessas violências online, das redes sociais? Eu vou dar 2 dicas que eu acho, uma mais simples e outra mais complicada. Então, a mais simples é escutar. Ah, mas ele não me fala nada, mas você vai gastar tempo dizendo como foi a escola. E você vai fazer perguntas melhores. Você vai dizer, o que você mais gostou na escola hoje? Já é um pouquinho melhor do que como foi a aula. Cara, eu tinha muito problema em matemática, como que foi? E eu vou dar um exemplo da minha irmã. Minha irmã tem um péssimo hábito, agora no segundo filho ela melhorou um pouco, mas no primeiro ela tinha um péssimo hábito, porque eu sou essa pessoa que bate papo com a criança. Então eu chego lá com meu sobrinho, né, mesmo que seja online, porque ela mora muito longe hoje, e eu dizia, nossa, e não foi difícil pra você tal coisa? Aí ela dizia, ah, ele me disse que não. Ela sempre respondeu pelo filho. Toda vez que eu tentava conversar, aí eu falava assim, bicha, tipo, não importa, eu não quero saber, eu quero conversar com ele, eu não quero a resposta exata. Mas ela tem essa mania, a minha irmã, cara, que é uma pessoa incrível, maravilhosa. Agora com o filho mais novo ela tá perdendo. Então, foi muito bom que outro dia eu liguei, olha só o que aconteceu. A gente tava de vídeo, tem 4 anos o pequenininho. Liguei pra ele, ai, tomara que ela me autorize. Gente, se ferrou, ela sabe que é minha irmã, eu vou contar a história. Tava falando, aí eu falei, não sei o que eu perguntei da escola, daí ele falou que não sei o que, só quando a professora ficava muito brava, ela botava eles de castigo. Eu falei, a professora ficou brava? E ela quieta. Geralmente a minha irmã já se meteria, ela ficaria falando comigo, mas ele, na escolinha, né, de meio período. Ela ficou brava, botou a gente de castigo. Eu falei, o que é esse castigo? O que você teve que fazer no castigo? Descansar. Eu falei, então não é um castigo tão ruim, você ficou descansando? Porque eu acho que ela deixa eles quietos num canto e eles não podem fazer tal coisa, né? Não sei, descansar, né? Não sei. Descansar, tudo bem. E aí, conversando com essa boba, e fui perguntando pra ele, e ela quieta. Aí ele falou, sabe o quê? Ele falou que a professora faz um carinho que dói quando ela tá brava. Daí a minha irmã disse, como que é esse carinho? Faz em mim. Aí ele fez tipo um cafuné na cabeça, mas com força. Ele falou, machuca quando ela faz isso. A cara da minha irmã, assim, a minha cara. E olha como ele descreveu, olha que horror. Um carinho que dói, né? Um carinho é um carinho, que dói, são coisas diferentes. Então a gente só descobriu essa situação porque a gente ficou escutando por muito tempo. E não é fácil, porque daí ele parava, mexia ele tava jogando um joguinho de construir uma casinha. E daí ao mesmo tempo ele parava, daí ele me falava que o teto da casinha tinha que ter teto. Eu falei, mas por quê? Porque tem chuva? Ele, não chove. No joguinho não existe chuva, né? Eu falei, então por que tem que ter um teto na casinha se não chove? Ele falou, pra pôr passarinho, porque tem uns passarinhos, eles moram no teto da casinha. Então tá bom. Então para, é um saco. De certa maneira é chato conversar com a criança, porque ela não tem concentração. Ele não tem muita concentração. Até porque usa muita tela. Dentro da minha casa, gente, eu falo tudo isso, minha irmã sabe. Minha irmã é viciada em tela, ele é viciado em tela. A gente tá fazendo um trabalho com isso, mas é muito complexo ali, porque ela, enfim, N coisas, tá, gente? Vida real. Por isso que eu não bato tanto nos pais com isso, porque não é, né? Os negócios são viciantes. Então, é ouvir com paciência. Toda vez que eu dou curso para adolescente, essa semana eu tava num Senac do interior, eles vêm no final falar comigo coisas que eu sei que eles nunca falaram pros pais. Porque eu mostro quando eu tô falando que eu sei. Eu falei, quem aqui já acessou a pornografia? 13, esse time de 14, acho. 7. Todo mundo assim, brincadeira, não precisa responder. Quem aqui já viu coisas violentas, que não sei o quê? Sabe, tipo, reconhecer. Então, a outra coisa, então, uma coisa é escutar de verdade, puxar papo, porque a esperança, e esse é um texto que eu li há tanto tempo, eu nunca mais achei. Eu li faz mais de 20 anos esse texto. Ela é transmitida de geração a geração através de histórias de família. Eu só tenho esperança no futuro quando você me fala assim, eu quebrei o pé jogando futebol, e hoje você está bem? Você está caminhando? Eu sei que quebrar o pé passa. Não é só você contar pra mim, eu estou vendo. Você fala, meu Deus, uma vez eu era apaixonada por um menino, e esse menino não dava bola pra mim, e ele queria ficar com a minha amiga, e foi um saco, eu chorei durante 3 dias, eu ouvi um CD específico e chorava, porque isso aconteceu comigo. Ele vê, nossa, passa, isso acontece. Então as histórias de família compartilhadas, elas são muito importantes para gerar conexão. Então não é tão difícil, parece assim, meu Deus, como eu gero conexão. Conta uma história sua, sem medo e sem tabu. Meu Deus, a primeira vez que eu me apaixonei, eu queria tanto ficar, eu queria tanto transar, eu queria tanto tudo, eu não sabia nada, eu ficava molhada, não sabia por quê, falar com a sua filha, você tem que falar. Então o que eu recomendo é escutar de verdade, puxar papo,
Dane-se se eles não querem conversar, você vai encher o saco? Pode E falar. deixa eu te falar uma coisa sobre essa escuta, né? Tem duas coisas. Isso que você está falando das histórias, maravilhoso, maravilhoso, né? Da gente se contar, contar essas histórias, se vulnerabilizar, né? Recordar também do que. Porque isso faz a gente voltar na nossa história, né? Se colocar no lugar deles. É demais isso que você está falando. Agora, sobre a escuta, eu queria falar uma coisa assim que eu acho que é fundamental. Para eu escutar de verdade, porque você falou que ia falar uma mais prática, eu espero que a escuta seja mais difícil, porque para mim é dificílimo essa coisa da escuta. Se a outra é mais complexa que a escuta, eu quero até entender o que é mais complexo, porque para mim, a escuta, eu trabalho com escuta, eu sou psicóloga, eu escuto histórias de vida das pessoas o dia inteiro. E para mim, a escuta é um negócio muito profundo, muito potente. A gente tem uma aula na pós-graduação com a Nalon, com a Carolina Nalon, sobre escuta. E é lindíssima. Mas a escuta, para mim, ela fala, eu preciso de me despir, entre aspas, de alguma maneira, pelo menos no momento da escuta em si, das minhas próprias histórias, às vezes dos meus valores, para que aquele outro se revele na sua totalidade. Porque se eu estou com todas as minhas crenças, os meus conceitos, os meus valores, a minha cabeça fechada, eu não escuto de verdade, eu não me abro para o que aquele ser está trazendo ali, momento a momento, que é novo para mim. Eu já fico querendo, como você falou, né? Falar por ele, interromper, já adivinhar o que é. E muitas vezes não é esse o caminho que vem. Quando você se interessou pelo que seu sobrinho foi contando, você foi descobrindo nuances que eu tenho certeza que foram surpresas para sua irmã também. Sim, a cara E dela aí, era maravilhosa. Mas claro que a vontade dela era dizer, é o quê que essa mulher fez? Sei lá, né? Ela poderia interromper, ela poderia fazer o diabo ali. Ela tem que escutar quieta. exato. E é um E eu, desafio, e é óbvio que vai chegar um momento que você total. vai trazer seu posicionamento, você vai trazer uma história, mas esse sustentar o seu interesse, como você falou, porque às vezes é desinteressante o que ele tá falando. Ai, que joguinho quadrado, que tem teto, que tem passarinho, que não sei o que chatura. Eu tô cheio de coisa pra fazer, vasilha para lavar, e-mail para responder, conta para pagar, mas esse gastar um tempo, né, que não é gastar, é um investir um tempo nessa conexão, é uma das coisas mais potentes que vão trazer maior proteção e senso de pertencimento, porque a gente está indo justamente na necessidade mais básica do ser humano, mas que não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, porque a gente está acostumado a vir e querer trazer a nossa opinião, trazer o nosso jeito, trazer a nossa ideia, e eles têm coisas preciosas quando a gente se dispõe a escutá-los. Eu queria só acrescentar uma coisa também, porque isso é uma coisa que eu trabalho muito também na mentoria. A dificuldade para mim dessa coisa da escuta também vem muito de um lugar de, cara, como é difícil presenciar alguém relatando uma dor, um incômodo de algo e não querer salvar a pessoa, desviar, falar, não se preocupa com isso. A gente está muito acostumado com tentar arrancar a pessoa daquele estado, achando que o nosso papel é fazer ela se sentir bem o quanto antes. E isso silencia a pessoa, trava. O quanto a gente às vezes corta o que a criança está trazendo, o filho está trazendo. E várias vezes assim, quando eu consigo... Minha filha vai me trazer uma coisa que já me começa a remover, assim, tipo, ai, nossa, sério que ela tá sofrendo por isso? A minha vontade momentânea seria, nossa, filha, nada a ver, não se preocupa com isso e tal. E quando eu consigo manter essa escuta e vou simplesmente perguntando, sério que aconteceu tal coisa? E como que foi para você? E como que você se sentiu? E aí eu vou lidando com aquela dor de, puxa, não queria que isso passasse com ela, e ao mesmo tempo ela vai trazendo mais coisa, e de repente ela vai trazendo muito mais profundidade, e eu descubro coisas que certamente que são mais sérias, assim, por exemplo, ela angustiada com uma amiga que está sofrendo em casa porque se sente comparada com o irmão e acha que os pais gostam mais do irmão. Eu poderia vir com um discurso de, tipo, nossa, nada a ver ela pensar isso, para já acalmar, entendeu? Só que dando espaço, uma hora ela despencou e falou, é muito difícil ver minha amiga sofrendo por isso. Tipo, a dor maior dela era ver a amiga sofrer. Não era tanto contar uma historinha de que tá acontecendo tal coisa com a minha amiga, entendeu? E eu perderia. E é isso que afasta muitas vezes os nossos filhos e fazem com que eles parem de buscar a gente. Porque, tipo, eu não me sinto visto. Não é um lugar onde tem alguém que se importa de verdade ou que entende o que está acontecendo comigo. Porque, inclusive, às vezes eles farejam o nosso desespero e falam, eu não vou contar para minha mãe, ela vai ficar tensa, ela vai ficar preocupada, ela vai ficar angustiada. Deixa eu poupar. E o criminoso sabe exatamente disso. Ele Eu sabe, disse que eu estava falando. ele sabe, tanto esses caras desses grupos, quanto os Exato. criminosos, eles sabem que
criança ou adolescente vai ter medo de você. Que ele não vai Exato. conversar porque ele sabe que você vai se desarvorar. E é lindo, assim, aí só pra pegar o gancho, eu sei que esse episódio tá ficando extenso, vai ser daqueles que sinto muito, então quem quiser vai até o fim. Mas, assim, uma das cenas que me chamou muito a atenção, uma das histórias da trama, né, que me chamou a atenção, é a história do policial com o Adam, com o filho, né? Porque começa a série, o filho mandando a mensagem pro pai falando que tá com dor de barriga, que não quer ir pra escola, e aí ele já fica com aquela coisa do, lá vem ele com desculpinha pra não ir pra escola, manda mensagem pra mim porque eu sou mais molenga, deixa que a mãe dele resolva, aí mostra pra policial que tá com ele, fica tirando sarro do filho, faz chacota, e aí quando tem o episódio da visita na escola, que ele vai pra escola do moleque pra poder investigar a arma do crime, o motivo do crime, e o filho dele estuda na mesma escola, é quando ele percebe que o filho está sofrendo bullying, e aí ele vai sacando, a gente vai sacando, né, que não tem relacionamento entre eles. Ele nem sabe que o filho dele faz francês. Imagina, tipo assim, na hora que ele vai, você estuda francês, eu não sabia. Na hora que o filho pede para falar com ele, para poder traduzir os códigos lá do texto, porque fala, pai, você tá pagando mico, você não sabe nada do que tá acontecendo. Você tá lendo como se fosse um elogio, o comentário da menina, na verdade ela tá fazendo bullying com ele. E o pai, quê? Enfim, mas ele tem essa conversa e depois ele fala pra policial. A conversa mais longa que eu tive com meu filho foi essa, nos últimos tempos. Quando meu filho me chamou para poder me explicar como que funcionava os comentários do Instagram do garoto. E aí, beleza. Aí chega no final, depois daquela corrida lá, que ele vai atrás do outro aluno, e ele tá voltando, e a câmera vai pra cara dele, assim, mostra ele caminhando, e parece que as fichas vão caindo, assim, sabe? É como se ele tivesse lá um convite, tipo assim, meu, você tá ligado o que você tá fazendo com o teu filho? Você tá ligado onde tá o seu filho? O que tá acontecendo? Que tipo de pai você tá sendo? Olha o perigo de você deixar o seu filho sem relação com você. Você não tem relação com ele. Olha o que acontece quando os filhos estão assim tão desconectados do pai, né, e da mãe e tal. E aí ele vai e chama o filho para sair, né? De vamos almoçar juntos. E é quando o moleque começa a olhar para ele de fato, porque antes ele tá desviando o olhar do pai o Isso é um tempo todo. contraponto da outra história. Nossa, A porque prova também, e isso é muito importante todo mundo saber, a prova de que dá para resgatar qualquer menino dessa situação, gente. Não é uma sentença dada. Isso já aconteceu. Exato. Com várias pessoas que lidam com meninos que estavam radicalizados, que estavam planejando ataque, que estavam planejando coisa. Dá para você resgatar todo mundo, se quiser. Porque porque aí a gente... Eles querem conexão. Isso. E aí a Exato. gente entrega uma conexão que é muito diferente do que eles encontram no online, que é uma pseudo conexão, né? Um pseudo, sei lá, senso de pertencimento. E que quando isso é real é muito mais potente, mas a gente, claro, vai precisar de investir, vai precisar de desconstruir muita coisa dentro da gente. Não é fácil, né? Por isso que quando você falou que a escuta era o fácil, eu falei, meu Deus do céu, então... E agora? Não, me corrigi, eu achei que as colocações de vocês foram maravilhosas e eu fico vendo, né? Eu dou muita aula em empresas, essencialmente no mercado financeiro, tenho muitos clientes no mercado financeiro, grandes bancos, e os problemas são os mesmos, gente. As pessoas têm dificuldade de ouvir, elas julgam, elas atropelam. Quando eu falo que é mais simples, é porque às vezes a gente fala também, como você escuta, fosse quase uma coisa impossível. Se você não ler 5 livros, 2 tratados, fizer 3 cursos com a Nalon, que eu amo, já fiz vários, né? Eu amo a Nalon, e também dou cursos de comunicação não violenta nesses lugares, parece que a gente não vai conseguir escutar. Mas a princípio, não interrompa. Não comece a contar uma história em cima, escute a criança. Tipo, a minha irmã não conseguiu fazer isso. Eu dei um exemplo prático, que é isso. Fica quieta. E só faz pergunta, e não julga, e não emite valor. Ah, a professora tá certa, tá errada, nós não falamos nada. A gente continuou um outro assunto e passou, entendeu? Mas ele dividiu conosco aquilo, a gente escutou. E, ok. Então, a outra coisa que eu ia colocar, eu até anotei aqui para não esquecer. Então, além de você escutar e puxar assunto mesmo, e não interessa se ele quer conversar, não quer conversar, você vai puxar assunto, vai encher o saco dessa criatura para bater papo com você. E é só porque esse ponto é tão específico. Eu tenho um vizinho aqui que o filho dele tá sempre no celular quando eu vejo. É um menino super nerd. E outro dia eu encontrei eles andando no condomínio e tava o menino no celular do lado do pai. O menino no celular e o pai. E eu, oi, fulaninho. Aí o pai, ele tá não sei o que. Eu falei, mas tô perguntando pro teu filho. Eu tento tirar ele do celular dando oi. E o pai dele não deixa eu falar com o filho. Vocês entendem? Tipo, isso é muito sério. A gente não deixa as crianças expressar. Deixa a criança responder. Deixa. E aí, em lembrar também do que vocês estão falando, você não tem que ter resposta, você não tem que saber de tudo. E você pode dizer, não sei.
Não faço a menor ideia, vou pesquisar, filho. Nossa, não tinha uma ideia. Filho, eu vi um podcast hoje, acho que eu tô fazendo umas coisas erradas, tenho que bater uns papos com você que eu não sabia. Então, se mostrar frágil e não saber de tudo é muito importante, porque a criança não aprende com o que você diz pra ela, ela aprende com a tua atitude. A tua atitude de reconhecer que não sabe uma coisa, ela não vai ter medo de reconhecer não sei. Ela copia o que você faz, não o que você diz. Então, tudo bem você dizer, filho, eu não sei, tô aprendendo, aprender é importante. Um dia eu cheguei até pra esse meu sobrinho, ele tava brincando um negócio que eu não queria, que é um ioiô que eles têm hoje, só que aquilo se desmonta em 30 partes, você tem que montar de novo, Beyblade, sei lá o nome daquilo. Aí eu falei, a tia não sabe montar isso, porque é um saco montar, realmente eu não sabia. Ele falou, é só aprender. Aí eu quase morri, né? Tipo, ele já tem a consciência que não tem problema, nada que você não sabe. Então, ele tava me ensinando. Então, você não sabe tudo, compartilhar suas histórias de vida, as histórias que você fez besteira, porque isso aproxima, isso é uma coisa que acontece na série quando os pais começam a falar como eles se conheceram, na frente da filha, ela até fica com vergonha, mas ela tá escutando tudo. E ela tá prestando atenção. E ela tá vendo que, tipo, você conhece, você se apaixona, você tem medo, que isso é natural. Então, compartilhar essas histórias, não em cima da história da criança, né? São momentos diferentes. E aí, a coisa que eu acho mais difícil, né, pros pais hoje, é chegar antes com os temas da atualidade. Chegue antes. Você vai dar o celular. Adiar não é uma má ideia, isso é recomendado. Adiar principalmente redes sociais. Mas nos jogos também existem muitos riscos. Então você tem que chegar antes. A pessoa vai ter acesso à rede social, você tem que falar de pornografia. Você tem que falar de suicídio. Você tem que falar de autolesão. Você tem que falar de comparação e dessa, como é que a gente chama? Ostentação. De que as pessoas falam de vidas irreais. Porque os meninos vão ser bombardeados com coisas violentas. E esse tipo de lugar. E de ostentação, violência e não estudar, geralmente é o que eles mais têm, e contra mulheres. Você vai ter que falar disso, que é o que a gente chama de misoginia, esse menosprezo pelas mulheres, né? Eu fiz um vídeo mostrando ali as coisas que mostram pros meninos. Desde coisa boba, do tipo, narguilé de mulher é o botijão de gás. Capacete de mulher é panela de pressão. Tem umas bobagens e é assim que eles cooptam os meninos. Com memes, porque parece uma coisa tão besta, tão bobinha. A gente tem que questionar essas coisas. Então você vai ter que chegar antes com esses assuntos. Você vai ter que falar de suicídio com a criança. Você vai ter que falar de pornografia com a criança. Você vai ter que falar, ai, Shelly, mas eu não sei como falar disso. Então não dê um celular com acesso à internet. Você é responsável por isso. Porque Ou vai estudar. né? Ou vai estudar. É isso. Você tem que chegar antes. Porque senão isso vai chegar e eles não têm repertório nenhum. E aí o vício em pornografia, criança de 8 anos viciada em pornografia, criança de 9 anos viciada em pornografia, e fica há anos o vício. E não é porque eles procuraram, a gente já tem muita prova disso, muito estudo, não é que eles buscam pornografia, aparece pra eles. E aí eles olham, porque é uma coisa nova. E o fato deles olharem, o algoritmo entende que eles gostaram e mostra mais, e mostra mais, e mostra mais. E aí ele começa ativamente a buscar esse conteúdo. E isso prejudica, porque é uma droga, isso também está mais do que provado, né? O tipo de conexões cerebrais e de dopamina e de coisa que vai acontecer no cérebro dessa criatura com pornografia vai afetar a vida dele de adulto. Tem um documentário ótimo chamado Raised on Porn, né? Criado na pornografia, de homens adultos, casados, falando dos malefícios de terem sido viciados em pornografia ou de terem visto pornografia muito cedo. Então você vai ter que conversar, você tem que chegar antes, você tem que falar de sexualidade, você tem que falar que dá tesão. Todo mundo com 12 anos quer beijar na boca de alguém, gente. É muito raro que isso não aconteça. É com 12 que você fica ali com vontade de beijar. E às vezes o menino quer beijar um menino, e às vezes a menina quer beijar uma menina. Se você não falar disso em casa, se você for muito ou religioso, ou duro, ou falar que é abominável a homossexualidade, você acha que eles vão parar de ter curiosidade? Ai, realmente, minha mãe não gosta, então não serei homossexual. Ou eles vão procurar na internet. Então não dá. Você não tem alternativa. Você vai ter que conversar. Você não tem alternativa. Essa é a tua responsabilidade. E por que eu digo que é um pouco mais complicado? Porque você tem que ter um pouquinho mais de estrutura, você tem que dar uma estudadinha nesses temas, né? Claro, você tem o seu conceito, eu não tô dizendo que você tem que gostar ou desgostar. Eu tô dizendo que você tem que abrir espaço para uma conversa verdadeira dentro de casa. Pro seu filho, se ele sentir isso, ele te contar. Porque senão ele fica na água, gente. Fica na água assim, fica... tipo... E aí alguém pode ter um grupo muito legal na internet onde ele vai aprender coisas legais, por exemplo, se ele tá com vontade de beijar um outro menino, mas pode ter um predador que se disfarça de amigo, que sabe que ele tá inseguro, que sabe que ele tem medo de contar isso pros pais e que vai abusar dele. E isso acontece. Então, se você não tá falando com seu filho, alguém tá. Hoje a lógica é, se você não está conversando com seu filho, alguém está. Quem é? Na internet, você sabe. Então, monitorar, ter aplicativo de controle parental, mas o melhor controle parental é a conversa. Perfeito, com certeza, Shelly. Acho que a gente chegou no ponto aqui, poderíamos falar sobre esse assunto
mais horas e horas, porque eu acho que é um tema extremamente interessante, importante, né? E que todo mundo está sensível, muito pela questão da série, pelo momento, por tudo, não só pela série, né? Mas por ela escancarar uma realidade que está aí, que a gente vê nos noticiários e que, de certa forma, veio para organizar um pouquinho e dar esse chacoalhão que já estava mais do que em tempo, assim. Então, quero agradecer muitíssimo todas as informações que você trouxe aqui para a gente. As referências que você trouxe foram extremamente importantes. Para a gente finalizar, né, acho que você já até trouxe uma mensagem final aí, mas se você quiser falar um pouquinho, né, do seu trabalho, de como as pessoas encontram o seu trabalho e talvez uma última mensagem final para a gente ir caminhando para o fechamento. Vou repetir a frase que eu tenho falado sempre, que não adianta educação digital sem educação sexual. Temos que ter educação sexual nas escolas. Mesmo que você dê educação sexual em casa, precisa garantir que toda aquela turminha tenha uma referência de conduta em relação a isso. Todas aquelas adolescentes. Educação sexual, gente. Desde a coisa lá da proteção para os pequenininhos, mas também sobre desejo, sobre consentimento, sobre ST, sobre caminho. A gente tá com surto de sífilis. Vocês têm que reconhecer que eles têm desejo, têm sexualidade, que isso é um fato da vida, que começa ali nos 12, 13, às vezes 11 anos. Tem que admitir, porque o crime contra o jovem no online é na dignidade sexual, porque ele não tem dinheiro. O golpista encontra a gente, ele quer dinheiro, mas ele encontra a criança e o adolescente, ele vai tentar transformá-lo em dinheiro, transformá-lo em algo. Por que que eles induzem muitos adolescentes a se matarem em desafios? Para filmar e vender esse vídeo. Porque isso vira dinheiro. Na mão de criminoso, seu filho é dinheiro. Você não pode permitir isso. Só que sem educação sexual, eles vão pegar esse lugar, essa ausência da educação sexual e vão atacá-los ali. Então, por favor, defendam a educação sexual. Deem educação sexual em casa. Exijam da escola a educação sexual. E se vocês vêm dizer assim, mas a escola não está preparada, os professores não estão preparados, contrate uma educadora sexual. Sugira na escola alguém que você admira. Vão buscar, tem profissionais maravilhosos que dão educação sexual. Por favor, educação sexual. Porque o problema não vai... Por que a gente tem uma mulher estuprada a cada 6 minutos e um feminicídio a cada 6 horas no Brasil? São esses caras. Entende? Mesmo os que não tiveram dentro do online. Então a gente precisa mudar. Não vai mudar só dando educação digital. Eu tô em todas as redes e o meu nome é Sheili. SHEYLLI. Perfeito, querida. Foi maravilhoso. Muito obrigada pela contribuição de trazer tanta informação, reflexão, proporcionar aí essa conversa gostosa. É muito gostoso te ver falar. Estou feliz que a gente tem versão em vídeo agora. Então, se você... É muito bom essa fase nova da Tenda Materna com vídeo, porque todo mundo vai poder ver como que a gente está aqui interagindo também. Que fica aqui para os nossos ouvintes o convite para seguir a gente, para poder espalhar esse episódio para mais pessoas, enviar para outras mães, outros educadores, pais. Enfim, gente que se mexeu aí, se ficou movimentado aí pela série, que tem vontade de entender um pouco mais desse universo e como proteger os nossos filhos para que, enfim, eles não se tornem alvo dessas histórias todas que acontecem nesse submundo. E que fique claro que o principal, assim, da nossa visão é que a gente possa realmente garantir uma conexão maior com os nossos filhos, que não é através do controle, não é através da punição, do medo, da ameaça que a gente vai conseguir que eles fiquem mais protegidos. Não, isso provavelmente vai afastar eles mais, vai fechar eles mais e vai fazer com que eles busquem formas de burlar as regras. Muito mais do que, sabe? Eles vão criar outros códigos, eles vão comprar um celular e deixar na casa do amigo, eles vão encontrar um jeito, gente. Então não é o controle que vai garantir, tipo, se eu ficar em cima, aí sim que eu vou conseguir que ele não fique exposto a esses grupos, não. Esses grupos estão aí com muita inteligência para poder agir e o que pode garantir realmente proteção é você se aproximar desse adolescente, se interessar por ele, criar esse vínculo, ter essa escuta, dar esse espaço para que ele se sinta seguro para te procurar quando der algum B.O. Entendeu? Deu problema aqui, posso contar com a minha mãe e com meu pai, porque eu sei que não vai ter crítica, não vai ter julgamento, não vai ter punição, vai ter compreensão e vai ter preocupação, interesse genuíno de estar aí estendendo a mão, né? Ou seja, não seja ingênuo, não é deixando de falar do assunto que você vai proteger, não é tentando cortar de qualquer forma, de todas as formas que você vai proteger. Tá? Então é isso, meus amores. Muito obrigada, Sheili, pela oportunidade incrível. A gente se vê
logo mais. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Um grande beijo e até lá. Tchau, Sheili. Tchau, Maíra. Tchau. Eu sou a Clarissa de Achiara. E eu sou a Maíra Soares. E você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna, um podcast sobre maternidade e autoeducação. Nossa conversa de hoje te tocou de alguma forma? Tem algo que você vai fazer diferente depois de ter escutado esse episódio? Se sentir no seu coração, compartilha com as suas amigas o nosso podcast. Deixe um comentário no nosso perfil do Instagram, @tendamaterna.podcast, ou no aplicativo do Spotify, contando como esse episódio mexeu com você. Segue a gente para não perder nenhum encontro de inspiração, crescimento, trocas profundas e muito apoio. E se você curte a Tenda e tem interesse que o nosso projeto se expanda, nós te convidamos a se tornar uma apoiadora. Para isso, é só você entrar na página www.apoia.c/tendamaterna e fazer a sua contribuição. O link clicável está aqui na descrição do episódio. Muitíssimo obrigada! Nos vemos em nosso próximo episódio. Até lá!